situação, Alexandre Brito. Vamos lá, momento consultório, porque é o seguinte... Muitas vezes você vai deixar com a avó, ó, um fim de semana para passar entre casal, mais tranquilo, mas aí você não se desconecta porque fica preocupado o tempo todo com o filho. E aí, quem é que sai mais prejudicado dessa situação, a avó ou a criança? Acho que os dois, né? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Olha, isso é uma situação muito interessante, né, quando a gente vê essa questão dos pais se descansarem, porque muitas vezes pai e mãe se sentem culpados de não estarem sendo naquele momento ou 24 horas pai e mãe. Algumas pessoas sentem essa cobrança que vem de fora, vem da sociedade, vem de outros lugares na qual eles ali querem o tempo todo, né, se sentem nessa obrigação e como se estivessem sendo pais ou mães piores, né, por estarem deixando os filhos com os avós, né, como se isso fosse um crime ou algo assim. Alguns se sentem mal por isso, né, e tentam o tempo todo ainda retomar essa questão, essas obrigações, essas necessidades. O que isso demonstra, Lucas, é que muitas vezes tem duas coisas: a confiança, por um lado, né, de confiar nos próprios pais, ou seja, nos avós das crianças, e do outro lado a insegurança. Uma forma de você tornar alguém inseguro é você sendo inseguro. Então a insegurança, ela passa para o outro. A insegurança, ela meio que contamina, vamos dizer assim, né? Então, se você está inseguro, claro que o seu filho, a chance dele ficar inseguro também cresce. E você ficar o tempo todo perguntando também sobre tudo, você demonstra que a sua confiança também não está lá em dia. Então, é um pouco dessas duas questões que mais comparecem aí, viu? Mas eu acho que é esse exercício de saber que a mãe pode ser mulher, que o pai pode ser homem, ou seja, viver para além dos filhos, né? Podem ter não só podem, como deve. E, aliás, esquecer de vez em quando dos filhos, isso pode ser super saudável. Não quer dizer que você está sendo negligente. A gente não está falando disso. De negligência, de violência, de abandono. Não é isso. Aquela hora, sabe? Aquele momento que você não se pega pensando, né? Isso pode ser e é muito saudável. Então, é mais esse sentido de essa dificuldade numa certa confiança, essa vigilância. E claro, né? Filho é aquela história. Quanto mais você vigia, mais ele começa a fazer coisas para que você não descubra. Então, a vigilância é diferente da questão da confiança. Então, é importante que haja a confiança para que aumente um pouco mais essa segurança, para que você não fique ali o tempo todo no pé dos avós, né? O Antenor falou lá no vídeo, o Alexandre, olha, mas minha filha perguntou de mim para você, ela quis saber onde o mamãe e o papai tá. Essa é uma questão assim que é uma certa insegurança dos pais ou até um receio de que eles possam gostar mais dos avós do que dos próprios pais. E aí surge essa insegurança, essa preocupação e essa necessidade que eles sentem de entrar em contato o tempo todo, não é? É medo de não ser amado, Lucas. É medo do filho não amar. Porque o filho, a criança em particular, tem muita facilidade de deixar de amar. Ela passa a te odiar em um instante, ela logo te ama no outro instante. A gente fala que o amor e o ódio estão juntos, é o amódio, né? Então, assim, muitas vezes é esse medo que os pais têm de que os filhos não amem eles. Não de alguma forma, não tenham eles ali como prioridade, né? Da mesma forma que os pais investem tanta energia e tempo, né, para educação. Então, é um medo comum, é um medo super comum. Só que esse medo também está nas crianças. O medo de não ser amado, de não ter os pais, de ser abandonado, de ser deixado de lado, de ser jogado no lixo, que é um medo muito comum na fantasia infantil. Então, isso são aspectos, né, voltados para essa questão do afeto. Então, esse medo, Lucas, ele tem que ser, vamos dizer assim, melhor trabalhado. Claro que a terapia é um bom lugar para isso, inclusive. Mas esse é um medo comum, só que muitas vezes ele é, vamos dizer assim, exacerbado, né? Tem uma catastrofização desse medo, um excesso desse medo, que muitas vezes, quando você tem medo de não ser amado, você acaba exagerando e muitas vezes você até afasta quem você queria mais perto. Então, é muito importante que haja esse cuidado, essa dosagem. E, como eu disse, eu retomo a confiança
e a segurança, uma certa segurança, né? Confiar é ter fé, né? A palavra ao pé da letra, fiar significa fé. Então você ter fé no seu empreendimento, ali no seu cuidado, no seu amor, no que você já é para os seus filhos. Então, estar longe não diminui o amor, né? Existe até o amor na distância. Os pais têm que entender o seguinte, talvez isso alivie, vamos lá, Lucas, vamos tentar aliviar um pouco esses pais, né, que deixam os filhos com os avós. Saibam que uma das coisas mais importantes e mais saudáveis que tem é sentir saudade. Então você tem que deixar o filho sentir saudade. É bom saudade. Claro, senão você nem está deixando ele sentir saudade de você nessa presença maçante aí. Então é importante que a gente fale um pouco da importância da saudade, ela tem o seu lugar também e deixe sentir saudade. Inclusive você educa o filho para a saudade.